Agradecemos a relevante contribuição do nosso palestrante e passamos à apresentação do terceiro palestrante do painel. O terceiro expositor deste painel é o Dr. Emerson Gabardo, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, onde leciona Direito Administrativo. Professor de Direito Econômico do Programa de Mestrado e Doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Visitante da Fordham School of Law, de Nova York, na qual realiza pesquisas comparativas entre direito administrativo brasileiro e o norte-americano. Diretor executivo do Núcleo de Investigações Constitucionais em Teoria da Justiça, Democracia e Intervenção da Universidade Federal do Paraná e membro fundador do Centro Didático Euro-Americano da Universidade de Salento, na Itália. O professor Gabardo, além de aprofundado pesquisador da teoria do Estado, é um dos principais expoentes do estudo crítico dos institutos do direito administrativo na atualidade. Senhoras e senhores, teremos a grata satisfação de ouvi-lo na exposição do tema Papel do Estado e o mito da subsidiariedade. Boa tarde a todos. É realmente uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa mesa. Eu agradeço imensamente à professora Irene Nohara pelo convite e por essa oportunidade de participar de um projeto tão interessante levado adiante pela Uninove, dentro do contexto do projeto Pensando no Direito, que finalmente traz questões interdisciplinares para serem discutidos a respeito da administração pública de uma forma ampla e restrita e sem preconceitos e sem pré-julgamentos, com absoluta liberdade de pensamento e discussão, permitindo que as nossas discussões sempre sejam levadas no sentido de incrementar e de possibilitar novas respostas, ainda que sejam para antigos problemas, né? E ainda que essas novas respostas se tornem velhas, às vezes muito rapidamente, e nem sempre tão eficientes quanto a gente gostaria. Mas a própria discussão, o próprio debate, me parece que já tem uma utilidade muito grande nesse avanço. É realmente um orgulho, uma satisfação, uma honra e merecida eu poder dividir uma mesa com o professor José Reinaldo de Lima Lopes, que é uma liderança jurídica no país. Eu não o conheci pessoalmente e de cara já poder participar de uma mesa com o professor me deixa até um pouco constrangido aqui, porque certamente eu não tenho cacife para isso. Mas enfim, já que a Irene me convidou, eu não ia deixar de aceitar por causa disso, né? Porque eu certamente deveria estar na plateia, professor, ouvindo o senhor. E fiquei realmente impressionado e feliz, e foi uma palestra, eu não sei, eu estava pensando em qual palavra que eu usar. Eu vou ter que usar uma palavra não talvez tão convencional, mas eu diria que foi uma palestra deliciosa, professor Fernando de Souza Coelho, que eu não conhecia pessoalmente, mas foi deliciosa a sua palestra. Eu saboreei assim, cada parte dela, porque eu acho que são constatações bem interessantes e bem importantes, e que não fazem parte muito realmente do nosso universo. E olha que eu me considero um professor de direito, em certa medida, interdisciplinar, e que gosta de algumas interlocuções com a economia, com a história, com a filosofia, e com a gestão também, mas certamente ouvir alguém de uma outra área e que está preocupado com o mesmo objeto que eu estou preocupado a partir de uma outra perspectiva, é fantástico, realmente é uma oportunidade única. Eu, é claro, vou ficar na minha seara aqui, que é bastante restrita, que é a seara do direito. Que é restrita por um lado e importantíssima por outro, porque muitas vezes é no ambiente jurídico que as respostas podem conseguir ser realizadas. Ainda que muitas vezes essas respostas não sejam mais eficientes, porque o ambiente jurídico muitas vezes ele não leva em consideração outras realidades. Mas a minha exposição é basicamente nessa área, tentando tratar um pouco de como o direito vê e se relaciona com a teoria do Estado, mas a partir de uma ideia de fundamentação. Quer dizer, eu vou tratar aqui a fundamentação para as nossas ações e tentar discutir um pouco esse assunto. E não um assunto de ponta, como pode ser visto na palestra do professor Fernando, e talvez não um assunto tão anterior como o do professor José Reinaldo. Talvez minha palestra esteja no meio caminho entre as duas exposições.
O papel do Estado e a questão da subsidiariedade, ou como o próprio nome diz, o mito da subsidiariedade, que em certa medida tem um pouco a ver com a minha tese de doutorado, onde realmente eu entendi esse chamado princípio da subsidiariedade como um mito, e portanto como algo que não corresponde a uma realidade efetiva. Pois bem, o que deve fazer o Estado? Essa é uma discussão, na realidade, de séculos, não é de hoje. Cada passagem, a partir da existência do Estado, e mesmo antes, quando nós não falávamos de Estado, mas falávamos em poder político organizado, a gente pensa, afinal de contas, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Independentemente do que ele faz ou não faz, uma discussão importante é saber o que ele deve fazer, o que nós queremos que ele faça ou não. Nós temos um modelo de Estado que foi um modelo de Estado prioritário, enquanto modelo teórico, no século XX, que é o modelo de Estado social, que é o que ganhou, digamos assim, espaço na mentalidade do século XX. O Estado Social foi o grande modelo, sem dúvida nenhuma, desse século passado, e talvez ainda seja, aliás, talvez não, na minha opinião, é o melhor modelo já inventado para ser colocado como modelo de gestão do Estado, que é o Estado Social. E esse modelo de Estado, ele impõe algumas tarefas ao Estado, né? Algumas tarefas finalísticas, outras tarefas meramente instrumentais, mas que lhes se tornam típicas. E que são reconhecidas, inclusive, pela nossa Constituição de 88. O Estado, na realidade, ele tem um papel instrumental de captar recursos, né? O Estado não capta recursos para entesourar. Inclusive, do ponto de vista dos sistemas jurídicos ocidentais, seria até ilícito se o Estado só arrecadasse recursos e não desse nenhuma finalidade para esse recurso. O Estado também tem uma finalidade que difere da finalidade dos agentes particulares, que é de planejar. Nós, particulares, podemos gastar os recursos da forma que a gente quiser, desde que não gaste ilicitamente, obviamente, mas eu posso gastar tudo no dia seguinte ao que eu recebo e ficar sem dinheiro o resto do mês inteiro. Posso ser um cara super planejado e gastar uma partezinha do meu salário por dia, até chegar no último dia eu gastar a última partezinha até receber o salário do mês seguinte. Ou posso gastar tudo na semana anterior ao receber o salário, quando eu ganho dinheiro hoje para pagar as despesas de ontem. Eu não cometo nenhuma ilegalidade em qualquer dessas atividades. Mas o Estado não pode fazer assim. Portanto, ele tem um papel, tem uma obrigação instrumental, mas de planejamento. Também tem a obrigação de escolher agentes e designá-los de formas específicas. O Estado não pode escolher parceiros de forma aleatória. Nós podemos. Nós, agentes particulares, em geral, não temos requisitos e obrigações para escolher com quem nós nos relacionamos. Eu posso, de repente, querer como meu parceiro, meu colega de pesquisa, um sujeito que é muito competente, que ele é um pesquisador nato, estudioso, extremamente inteligente, trabalhador. Posso usar esses critérios. Mas também posso dizer assim, olha, na verdade tem um professor lá que é meu amigo, ele não trabalha muito, né, não gosta muito de pesquisar, mas enfim, eu gosto da companhia dele, vou convidá-lo para ser meu colega, escrever um artigo. Não há problema. Mas o Estado não pode agir assim. E ele também tem que ter mecanismos instrumentais de não só escolher agentes, pessoa física, mas de empresa, enfim, pessoas jurídicas com o qual ele se relaciona. E tem que ser assim. Tem que ter mecanismos especiais, mas são todos de caráter instrumental. Não são de caráter finalístico. O Estado não há uma justificativa para licitação ontológica. Qual a justificativa ontológica de licitação? Ela se auto-justifica? Claro que não. O mesmo concurso público. O concurso público é um bem em si mesmo? Não. Ele é meramente instrumental. Nós precisamos de concurso público no Estado para determinadas finalidades. E se essas finalidades não existissem, a gente poderia extinguir o concurso público com a maior tranquilidade. Extinguir a licitação com a maior tranquilidade. São meramente atividades instrumentais, mas que compõem o papel do Estado. Mas além dessas atividades instrumentais que eu exemplifiquei aqui, nós temos atividades finalísticas, historicamente consideradas desde a formação do Estado Nacional. Talvez a primeira delas seja a atividade decorrente da soberania externa. A atividade de relacionamento internacional foi importantíssima como atividade fim do Estado. O Estado moderno se constitui como um ente político em igualdade com outros entes políticos e que precisa se relacionar numa relação horizontal. E essa passa a ser uma atividade fim dessa nova entidade política que é o Estado Nacional. Mas além da soberania externa, nós temos uma outra atividade fim que é a soberania interna do Estado e que implica mecanismos de controle social como típicos dessa organização, que pega para si a prerrogativa de ser a única produtora do direito.
Até então nós tínhamos várias formas de produzir direito, de realizar direito, entre as quais as inerentes a um poder político e institucional, mas não só. E a partir de então o Estado, pelo menos do ponto de vista do dever ser, diz, não, só eu produzo o direito internamente. E é aí que se criam as teorias, inclusive, de divisão dos poderes. E passa a ser papel do Estado, numa ideia de controle social, a ideia de legislar, a ideia de julgar e a ideia de administrar. Mas isso classicamente, na própria configuração do Estado Nacional, depois do Estado Liberal, mas com a incrementação das ações do Estado, nesse novo modelo, que é o modelo de bem-estar, que é o modelo mais famoso, que é o modelo que ganha espaço no século XX, a atividade administrativa ela ultrapassa em muito uma mera ideia de controle social. E passa a compor também uma ideia de gestão. Então, além da função ordenadora, fiscalizadora, limitadora da vida, o Estado passa a ser um promotor da vida. Passa a ser um ente que, fundamentalmente, tem como seu papel não só permitir que nós tenhamos uma vida em equilíbrio, excluindo a nossa capacidade de autotutela privada, mas também um Estado que é capaz de prover bens para nós termos melhores condições de vida. Uma atividade, portanto, de gestão, uma função ativa, promotora. E dentro desse contexto de função ativa, passa a ser papel do Estado um número grande de atividades, sendo as quais as mais importantes são aquelas inerentes aos serviços públicos, em geral. Os serviços públicos que passam a ser privativos de Estado, porque o Estado tira algumas atividades econômicas da esfera particular, e outros serviços públicos, também chamados de serviços sociais, que não são privativos do Estado, que o Estado vai exercer, mas em conjunto com os particulares, sem retirar dos particulares a possibilidade de também explorar tais serviços. Mas, além disso, nós temos ofícios públicos que são realmente ranços de um período anterior, mas que continuam aí. E que não são serviço público, porque os cartórios aí, privados, eles não são serviço público. A palavra melhor é ofício público. Manter essa palavra me parece perfeito para os cartórios, até hoje. Atividade de segurança pública, que também não é serviço público, uma atividade importante. Emissão de moeda. Os serviços estatísticos, se nós pensarmos agora, por exemplo, na Constituição de 88, temos vários exemplos de atividades importantes, como a atividade de fomento, que é uma atividade indutora e não prestadora de bens diretos, como atividades de gestão administrativa, que fazem parte do papel do Estado nesse grande modelo do Estado Social, que é o modelo da Constituição de 88. Ainda que seja um modelo não realizado plenamente. Nós temos exemplos históricos, atualmente, de estados onde esse modelo de Estado Social se realizou de forma plena, ou de uma forma muito boa. Onde o Estado Social realmente se realizou. E me parece que nesses lugares é interessante e talvez útil falar em crise do Estado Social. No Brasil eu acho esquisito. Eu confesso que eu acho um pouco esquisito. A crise do Estado Social brasileiro. Mas o Estado Social brasileiro nunca existiu. Como é que ele pode entrar em crise? Nós temos um modelo, mas que ainda nos serve muito mais de uma proposta, de um dever ser, do que efetivamente de algo realizado. Mas o fato é que, apesar desse modelo estar consagrado na Constituição de 88, nossa Constituição já nasce em certa medida anacrônica. E isso não é uma crítica à Constituição, uma constatação. Ela nasce num momento meio que inoportuno, que é quase na década de 90, quando nós temos um ambiente internacional avesso ao Estado. Melhor seria se a gente tivesse a Constituição de 88 na década de 60. Será que não teria dado certo? Eu fico pensando. Talvez não, né? A gente não tinha ambiente para uma Constituição como a de 88 na década de 60. Não havia estruturas sociais para aguentar uma Constituição como a de 88 na década de 60. Mas o fato é que na década de 80 aí, se demorasse um ano mais, eu acho que a gente não teria a Constituição de 88 do jeito que a gente teve. Se tivesse caído o muro de Berlim um pouco antes, eu acho que a Constituição de 88 não teria saído do mesmo jeito, possivelmente. Mas o fato é que na década de 90 nós tivemos algumas transformações. Não transformações muito radicais como às vezes se fala. Na realidade, o professor mencionou da questão, eu achei muito interessante o professor falar de etapas de debates. E acho que é realmente isso. Eu vejo algumas vezes alguns discursos que procuram dizer o seguinte, não, etapas de reforma. Reformou isso, depois reformou aquilo, depois reformou aquilo. Quando não é verdade. Porque as reformas não aconteceram. Não pelo menos dessa forma e não da forma como planejadas. Mas os debates aconteceram. E os debates sim sofrem mudanças, assim como as mudanças influenciam os debates. Mas muito pouca mudança, na realidade, a gente teve na década de 90 do ponto de vista estrutural da Constituição de 88.
Claro que houve algumas etapas de mudança real. Por exemplo, no início da década de 90, boa parte da atividade econômica explorada por o Estado, de forma exagerada, foi repassada para o particular, foi devolvida ao particular. Porque o problema já vinha de antes. Não era o problema da Constituição de 88, era o problema da época da ditadura, onde o nacionalismo acabou exagerando na estatização de empresas. Também não sei se isso era um problema, talvez nessa época fosse a grande solução do ponto de vista econômico. Mas o fato é que, na década de 90, já parecia que não havia mais lugar para tanta empresa estatal. Empresas estatais que não tinham muito sentido e não tinham muito a ver com o próprio papel do Estado, constitucionalmente estabelecido, mesmo de acordo com a Constituição de 67. O Estado brasileiro era dono de hotel, agência de turismo, motel, panificadora, indústria de lingerie, fábrica de lingerie. Quer dizer, havia sentido? Me parece que não. E o Estado devolve essas atividades, em boa parte, ao setor privado. Mas no final da década de 90 nós tivemos um segundo movimento de reformas que buscou o repasse. Não exatamente a privatização, porque esse é um termo mais próprio à atividade econômica em sentido estrito, mas o repasse de alguns serviços públicos para a prestação indireta. Uma reforma que, na realidade, não é contrária ao que a Constituição diz, porque a Constituição brasileira, originalmente, estabelecia uma opção da prestação direta ou indireta dos serviços públicos, uma opção política, que antes era prioritariamente, o que buscava prioritariamente a realização dessas atividades através de empresas públicas e sociedades de economia mista, que passam a ser vendidas e as empresas compradoras firmam contratos e essas atividades passam a ser delegadas ao setor privado, mas continuam na titularidade do poder público. Já na década de 2000, nós temos uma terceira etapa nesse movimento, que é um movimento real de desestatização, e que tem a ver com a mudança de mentalidade. A partir da década de 40, 50, e muito responsável por isso é a década de 30, mas não só, os anos antes também, nós temos um movimento fortemente favorável ao Estado. O Estado assume protagonismo social no sentido de promotor da felicidade das pessoas a partir da década de 40, e as pessoas confiam no Estado. As pessoas não confiam no mercado, não confiam na sociedade civil. Aqui no Brasil e fora do Brasil também, mas aqui no Brasil isso é muito forte. 40, 50, 60, 70. A partir da década de 70 as pessoas não confiam mais. E o Estado acaba sendo endemonizado. Quer dizer, tudo de errado que acontece na minha vida, a culpa é do Estado. Muito por conta de um problema político, da ditadura no Brasil, falta de liberdade. Então, as pessoas jogam todas as suas esperanças na mudança do Estado. Em primeiro plano, rumo à democracia, e em segundo plano, na sua redução. Atira o Estado da minha vida, que eu acho que aí ela vai dar certo. Essa é a mentalidade. E essa mentalidade gera essas etapas. E na década de 2000, nós temos uma terceira etapa que já iniciou-se anteriormente, mas que é mais fortemente considerada, que é o repasse de serviços públicos não exclusivos para a iniciativa privada, notadamente para o terceiro setor. Aí está, pessoal, na minha ótica, a maior reforma de todas. Uma reforma maior, inclusive, do que as privatizações anteriores, que é o repasse de atividades para o terceiro setor. Uma das políticas mais consonantes entre o governo Fernando Henrique, entre o governo do PSDB e o governo do Lula, o governo do PT em geral, uma das maiores consonâncias ideológicas é no repasse de atividades para o terceiro setor, ainda que por motivos diferentes. O fato é que ambos os governos estavam altamente imbuídos da ideia de que, em algumas atividades, notadamente saúde e educação, o Estado não deveria mais agir e deveria repassar ao terceiro setor, ao setor privado não lucrativo, à sociedade civil. Bom, em face dessa realidade, que fundamento nós teríamos para justificar isso do ponto de vista teórico? Tivemos vários, porque a partir da década de 90, e não só, anteriormente isso já tinha acontecido, mas na década de 90 isso aconteceu de forma mais sofisticada. Nós recomeçamos a pensar o Brasil e estudar os porquês. Não fazer tudo de forma pragmática ou meramente por conveniência política, mas tivemos várias propostas de reforma que tinham um requinte intelectual muito forte e buscavam fundamentos, não só pragmáticos, embora também, para que pudesse haver reforma. Um dos princípios fundamentais desse processo foi o princípio da eficiência, que acabou até se tornando um princípio jurídico na Constituição de 88. Mas o princípio da eficiência, não o jurídico, mas o princípio da eficiência enquanto fundamento filosófico das reformas, realmente sustentou de forma forte de início as reformas. Mas há um outro princípio
que eu queria destacar, porque minha palestra hoje não é sobre o princípio da eficiência, embora eu fiquei um pouco tentado após a palestra do professor Fernando. Mas eu não vou falar sobre isso. A minha dissertação de mestrado foi sobre a eficiência e a tese de doutorado foi sobre subsidiariedade. E hoje eu vou falar sobre subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, de forma assumida ou não assumida, explícita ou implícita, estava no cerne da ideia de desestatização. Está, até hoje, no cerne da desestatização. Ou seja, nós temos que ter um critério a priorístico que diz o seguinte, que a sociedade civil deve participar mais e que o Estado deve devolver as atividades para a sociedade civil, porque, por princípio, há um direito de ação da sociedade civil. E as entidades maiores sempre devem garantir o exercício desse direito e só agir quando efetivamente necessário, ou quando as entidades menores, no caso da sociedade civil, ou o indivíduo, não puder agir por conta própria. É uma ideia de valorização da autonomia, uma ideia eminentemente liberal, de valorização da autonomia do indivíduo, em detrimento das coletividades. Eu só repasso para a esfera coletiva aquilo que não puder e não conseguir ser decidido individualmente. E nesse sentido, há uma clara descrença inerente à ideia de subsidiariedade como fundamento das escolhas públicas, uma ideia de descrença do princípio da solidariedade automática, sistemática e compulsória, que é tão típica no modelo de Estado Social, que é um modelo que não se pauta pelo princípio da subsidiariedade. O regime jurídico mais adequado, claro, nessa conjuntura, a partir da realização de uma ideia de subsidiariedade, passa a ser o regime privado, fundamentalmente, e não o regime administrativo. Porque o regime administrativo, por essência, é um regime fortemente solidarista e fortemente coletivista. Quando eu falo regime administrativo, estou falando do regime jurídico-administrativo da administração pública, obviamente, né? É nesse sentido. A ideia é, nós temos que manter o sistema econômico capitalista. Tranquilo, quanto a isso, não há nenhum tipo de discussão. Nós temos que alterar o seu modelo, do modelo social para o modelo subsidiário. Nós temos que alterar não só o seu modelo, mas também o seu regime. De um regime interventor e prestador para um regime regulamentador e somente fomentador dos resultados. Mas o que é esse princípio da subsidiariedade que busca todos esses objetivos, ou que sustenta todos esses objetivos? É um princípio que, por um lado, proclama pela descentralização como valor autônomo. E, nesse sentido, a descentralização seria um valor finalístico, não seria instrumental. E muitos autores do direito, alguns nem tantos, mas da ciência da administração, eu tenho essa impressão muito forte. É a impressão de senso comum, não é acadêmica, mas tenho essa impressão de que eles tratam a descentralização como um valor autônomo. Se descentralizar é bom, se centralizar é ruim. Em qualquer caso. Você pode até me provar o contrário, mas seria a exceção que prova a regra. Porque a regra é que a descentralização é boa. E nesse sentido nós teríamos que sempre prestigiar, de um ponto de vista vertical, a subsidiariedade implicaria, portanto, que eu prestigiasse sempre o município em detrimento do Estado, o Estado em detrimento da União. Então eu pressuponho que é melhor que o município seja competente ao invés do Estado. E é melhor que o Estado seja competente e faça a União. A União só vai agir em último caso, se eu não tiver jeito mesmo. Por outro lado, além da descentralização, uma outra face da subsidiariedade é a privatização mesmo. É eu dizer, num sentido horizontal, portanto, que é melhor que o indivíduo faça e não a família. Que é melhor que a família faça e não a sociedade civil. Que é melhor que a sociedade civil faça e não o Estado. O Estado é o último. Só quando o indivíduo, a família, a sociedade civil não consegue fazer, é que daí eu relego, é que daí eu atribuo a atividade ao Estado. Essa perspectiva, do ponto de vista teórico, ela foi muito desenvolvida no início do século XX pela doutrina social da Igreja. Claramente o princípio da subsidiariedade foi uma resposta ao marxismo. A Igreja Católica buscava um meio termo entre capitalismo e socialismo porque via o avanço cada vez maior na mentalidade popular de um sistema marxista que se opunha a uma perspectiva cristã tradicional. E daí que veio a famosíssima encíclica Rerum Novarum, de 1891, que muitos falam que foi a primeira encíclica que deu as bases do Estado Social do século XX, mas a encíclica, basicamente, ela procura constituir um modelo de oposição ao marxismo. E para isso ela implica a proclamação de concessões. O capitalismo tem que dar concessões, porque senão ele vai acabar. Isso é péssimo para a Igreja Católica, porque o marxismo é um regime que proclama o ateísmo. Ainda que o princípio da subsidiariedade não estivesse expresso na Rerum Novarum, as raízes estão lá, a semente.
Ele vai passar a estar expresso na 40º ano de 1931. O problema é que a década de 30 é uma década muito complicada para essas ideias. Essas ideias que se tornam bastante fortes, bastante recorrentes da última década do século XIX, nas duas primeiras décadas do século XX, na verdade ela perde espaço na década de 30 e principalmente na década de 40. E tem um motivo especial para que ela perca espaço. O fato é que a descrença no mercado torna-se muito forte a partir das crises e da crise da Bolsa de Nova York, por exemplo. E a doutrina que ganha, que consegue ser vitoriosa nesse embate é a doutrina keynesiana, que não consegue se pautar numa ideia de subsidiariedade. Pelo contrário. A doutrina keynesiana, em vendo toda a problemática real dos mercados e da sociedade civil em si, ela busca encontrar uma resposta aos problemas do Estado, e não na sociedade civil, não no mercado. Quem vai ter que assumir a responsabilidade por resolver os problemas da contemporaneidade é o Estado. Essa centralidade da ação, essa tese de centralidade da ação estatal, ela acaba sendo predominante e colocando para trás e deixando em banho-maria essas teses típicas da doutrina social da Igreja nesse período. Eu diria que da década de 30 até a década de 70 do século XX, há um certo consenso sobre a incapacidade exclusiva privada na resolução dos problemas sociais. Consenso não há. Grandes liberais defendem teses radicalmente contrárias mesmo nesse período. Hayek, mesmo Milton Friedman, que acaba ganhando até o prêmio Nobel, mas já no momento de transição, defendendo que isso é um absurdo. Mas o consenso mental ainda é pró-Estado. A partir da década de 70, década de 80, esse consenso acaba. Esgota-se a fonte teórica que acaba sustentando essa perspectiva, esse paradigma mental. E o Estado, as pessoas não têm mais aquela crença no Estado que tinham antes. Por N motivos que eu não vou tratar, porque eu não vou tratar das questões estatísticas e reais da ciência política ou da ciência da administração, mas pensando na questão mental, o fato é que não há substrato mais para a defesa do Estado. É mais fácil agora definir o mercado. Nós temos mercados fortemente estabelecidos. Os problemas dos mercados estão resolvidos, aqueles problemas, pelo menos aqueles problemas do início do século XX, e passa a ser muito fácil a defesa da ideia, e ela tem muita recepção, a ideia de que o Estado só deve atuar excepcionalmente, onde a sociedade civil não atua de forma satisfatória. O problema é que essa teorização toda não é neutra, obviamente. Na realidade, com o retorno dessa perspectiva anti-estatal, nós temos um problema. O problema de que, do ponto de vista jurídico e real em alguns casos, nós temos várias conquistas civilizatórias sem precedentes na história da humanidade. Nós chegamos à década de 80, em alguns lugares onde o Estado Social se realizou, num nível de igualdade e dignidade das pessoas sem precedentes na história da humanidade, em democracias, em sistemas democráticos. E como a gente vai fazer para sustentar isso, considerando essas novas perspectivas, que não acredito mais que o Estado deva fazer isso, e que não acredito mais que seja papel do Estado manter a situação. Ou que acredito que agora que a gente chegou nessa situação, ela vai se autorreproduzir sem necessidade que o Estado tenha uma interferência tão forte, porque espontaneamente é possível que isso aconteça. Ou ainda, talvez porque, de repente, o Estado não consiga mais manter os avanços, e a sociedade estava acostumada a ter sempre avanços. E chegou a um ponto de estagnação, onde alguns estados não conseguiram mais. Como que eu vou voltar a uma preferência, a um protagonismo da sociedade civil, de uma espontaneidade do mercado, sem a perda de conquistas sociais já estabelecidas? Com a desresponsabilização do Estado, dizendo assim, olha, eu já dei tudo que eu podia te dar, agora é com vocês. Isso me parece bastante problemático. E é essa a grande crise do Estado Social. A grande crise social não é exatamente financeira, porque na realidade não falta dinheiro no mundo. Nós não estamos numa crise de produção. O problema é a crise de distribuição. O problema é um problema justamente de um sistema que às vezes autorreproduz e cria ciclos que acabam atrapalhando o desenvolvimento. Mas não temos realmente uma crise produtiva. Nós temos uma crise financeira, uma crise de distribuição, uma crise de crença. Às vezes, crenças exageradas na capacidade de acumulação, e em uma acumulação irreal,
Implicaram numa total descrença. E a descrença na economia é a pior coisa. É melhor você não ter dinheiro do que não ter crença no dinheiro. Porque a descrença no dinheiro é terrível. Uma crença exagerada também, porque uma crença exagerada, qualquer hora, é colocada em xeque pela realidade. Ao choque. Né? Mas o fato é que a nossa preocupação, particularmente no Brasil, é que nós chegamos a esse ponto, nós estamos vivendo um mesmo tempo de crise do Estado Social onde ele aconteceu sem ter acontecido. E daí nossa, não sei se é exatamente uma crise, mas nosso dilema não é exatamente igual ao dilema dos países europeus. Ou não era. Né? Porque eu ainda estou falando dessa transição da década de 90 para a primeira década do século 20, e em 10 anos a nossa realidade mudou bastante. Né? O fato é que quando eu deixo de prestar serviços sociais por meio do regime jurídico administrativo, e essa é uma ideia do princípio da subsidiariedade, há um sério risco para alguns princípios que são muito caros para o modelo de Estado social. O princípio da impessoalidade, o princípio da universalidade, da continuidade, isonomia e da solidariedade geral. Quando eu parto para uma ideia de subsidiariedade, eu não posso mais considerar esses princípios como princípios fundamentais. Eu vou dar impessoalidade quando possível, universalidade quando possível, continuidade quando possível, isonomia quando possível. E eu meio que substituo essa ideia de solidariedade, particularmente, por uma ideia de caridade. Essa prestígio ao terceiro setor atualmente é muito fortemente, ainda que não assumido, e às vezes ainda que de forma implícita, é muito fortemente ligada a uma ideia de que o Estado tem que ajudar as pessoas a fazer caridade. Mas que as pessoas têm que fazer caridade, e não o Estado. Mas o problema do Estado ajudar, financiar a caridade de terceiros, é que rompe-se na prestação com um certo caráter público. Não o público estatal, mas o caráter público da prestação. Por nós temos contratos temporários, inexistência de concurso público, não há profissionalização. Definitivamente não há profissionalização. Se no poder público nós temos um problema com profissionalização, no terceiro setor esse problema é muito mais grave. Há uma dificuldade muito grande de controle de recursos. Há uma precariedade na medida em que os instrumentos de vínculos com o Estado, muitas vezes são temporários. E, portanto, não permitem continuidade na execução de políticas públicas. E ainda há um paradoxo. Porque no Brasil, nós não temos um terceiro setor constituído espontaneamente. Não temos. Como, por exemplo, nós temos os Estados Unidos e alguns outros países cuja solidariedade espontânea é muito forte. Então, o que acontece? O Estado quer criar um terceiro setor, artificiosamente. E o que nós temos no Brasil? Um terceiro setor estatizado. Porque, na realidade, ele não nasce na sociedade civil. Ele é um terceiro setor fundamentalmente que nasce para pegar esse recurso do Estado. Porque quem continua financiando é o Estado. O nível de financiamento privado das entidades do terceiro setor que prestam serviços públicos não privativos em vínculo com o Estado é mínimo. É muito pequeno. A maioria esmagadora dos recursos do terceiro setor no Brasil é do Estado. São recursos públicos. Né? Entretanto, quando um serviço é prestado, ainda que isso seja excelente do ponto de vista, talvez, moral, quando é prestado por voluntários, ele não pode ser considerado um direito subjetivo de quem o recebe. É muito complicado você considerar um direito público que quem o recebe se você presta nessas condições. E como que a gente vai criar um modelo eficiente de participação da sociedade civil nesse contexto, em que é um modelo de cima para baixo? Eu tenho brincado que, na realidade, o Brasil possui um modelo, atualmente, que de um lado é retórico, porque todo mundo defende a participação popular. Eu não conheço um autor hoje em dia que não fale, ache ótimo a participação popular. E que não vai dizer, não, a solução é a gente dar mais participação, a solução é dar mais participação. O problema é que o povo não quer participar. Esse é que é o problema. Antigamente a gente realmente não tinha muitos mecanismos. Quando eu digo antigamente, é uns 20, 30 anos atrás. Mas cada vez são mais mecanismos que vêm sendo criados para a participação popular. Talvez mecanismos ainda meio precários. Mas o fato é que, em geral, o povo não quer participar. A não ser que essa participação reverte especificamente benefícios próprios. Porque quando o povo participa, é para saber o que... Não exatamente como ele vai levando vantagem, mas se os seus interesses estão representados. Porque nós não temos uma tradição espontânea em as pessoas se preocuparem com o outro. Nós não temos uma tradição espontânea altruísta e nem coletivista. O Brasil é fortemente individualista. O brasileiro é fortemente individualista. Se nós pensarmos numa tradição norte-americana, isso vários clássicos já tratam desse tema, eles pensam na corporação.
na coletividade. Ainda que seja o ponto seja outra coletividade, mas eles pensam na coletividade. O brasileiro pensa na coletividade, sei lá quando? Quando vai torcer para a seleção brasileira. Basicamente. Mas, no geral, não. O brasileiro se restringe muito à sua coletividade mínima, que é a família. Ou as pessoas do seu entorno. Eu sempre brinco que eu não gostaria de ser político nunca. Até teria uma vontade, assim, de ser um administrador, porque eu nunca fui administrador, eu trabalho com direito administrativo, eu gostaria, de repente, de ser uma secretaria, alguma coisa assim, porque eu acho que seria interessante na prática. Mas um cargo letivo, tipo vereador, deputado, governador, nunca. Porque eu iria ter um monte de inimizades na minha família, se eu virasse vereador, por exemplo. Porque a primeira coisa, se eu virando vereador, a primeira coisa que eu ia fazer é os meus parentes me ligando, querendo um emprego. Não, porque meu sobrinho precisa do meu filho, você tem que arranjar. Eu sei que seria assim com a minha família. Mas todos da minha família condenam absurdamente o nepotismo, tudo. Mas eu tenho certeza que isso ia acontecer. Que eu ia ter problema, eu ia ter que dizer que não. Né? Se eu fosse exercer de uma forma correta o meu cargo, eu ia ter que dizer que não. E o que ia acontecer? Eu ia ter inimigo em filho, porque iam achar que é um absurdo, que eu não defendo os próprios próximos. Essa pelo menos é a minha realidade, e não sei se é uma realidade muito diferente da realidade geral do brasileiro em si. Então, essa participação subordinada, que é uma participação quase obrigatória, compulsória, provocada do Estado para com o indivíduo, ela não é política. Ela é uma participação moral. Há uma substituição, em certa medida, da moral, da política pela moral, nessa preferência pelos corpos intermédios, pela família. Aliás, eu não sei se vocês perceberam, pelo menos lá em Curitiba é assim, no Paraná, mas eu acho que aqui também. O quanto os políticos, em geral, vereador, príncipe candidato a vereador, muito isso, passou a falar em família, a palavra família, nas últimas eleições. Não sei se vocês perceberam, isso não era comum antes. A palavra de ordem não era família em eleições passadas. A partir de agora, família, eu sou defensor da família, então isso é bom. Não é à toa, isso faz parte de uma mentalidade nova que se constitui, e se constitui recentemente, de alguns anos para cá. E tem a ver muito com essa ideia de subsidiariedade, com uma ideia presente, na mentalidade, e muito mais do que na ideologia, na mentalidade do povo contemporaneamente. Uma mentalidade essa que está se afastando de uma ideia real de cidadania republicana, objetiva, para uma cidadania que tem muito mais a ver com o espírito cristão do que qualquer outra coisa. Na minha ótica, isso é um problema. Não, esse tipo de perspectiva, como fundamentação das escolhas públicas, é uma perspectiva equivocada. Vejam, eu não sou contra o repasse de atividades públicas para o setor privado, em várias circunstâncias. Acho que é possível e é obrigatório que isso aconteça, e eu sou muito favorável em várias circunstâncias. Eu não sou contra o terceiro setor, por exemplo. Só que não é possível eu aceitar que, em face dessa ideia de subsidiariedade, de que é bom, a priori, eu repassar atividades para o terceiro setor, eu transformo o terceiro setor num mecanismo meramente tecnológico de terceirização de atividades. E, principalmente, só terceirizar através do terceiro setor porque eu posso flexibilizar a licitação. Porque essa é a grande questão. Por que pulverizou o CIP no país? Qual foi o grande motivo? Por que o Estado gosta tanto de contratar com o CIP ao invés de fazer uma contratação com terceirizado qualquer? Porque ele muitas vezes flexibiliza o mecanismo de licitação, no caso dos CIPs. Essa que é a grande realidade. Não é porque ele quer tratar com o terceiro setor sem fins lucrativos, porque boa parte das OCIPs, uma parte considerável das OCIPs, ela se constitui para pegar o contrato, para pegar o termo de parceria. Ela não existia antes. As pessoas que estão envolvidas com o CIP não são pessoas beneméritas, em geral. Eu estou generalizando, tem exceções, mas não são pessoas beneméritas que, não, nós fazemos benemerência há 30 anos, então vamos pegar agora um pouquinho de dinheiro do Estado. Não é. A maioria delas é ressentíssima. Não ressentíssima enquanto OCIP, ressentíssima enquanto associação. Então, não me parece que realmente essa seja uma estratégia de gestão pública que vai resolver os nossos problemas. Né? Eu não acho que, com o princípio ético, filosófico, mesmo jurídico, o princípio da subsidiariedade possa realmente responder às nossas demandas. E no caso particular do Brasil, é um princípio que, do ponto de vista jurídico, não existe. Porque a Constituição Brasileira de 88 não contempla a subsidiariedade em lugar nenhum. A de 67 contemplava. E a Constituinte, que deu origem à Constituição de 88, expressamente excluiu o princípio da Constituição. Porque foi uma opção política consagrada na Constituição de 88. Então, aqueles autores que, data venha, veem implicitamente a subsidiariedade como um princípio constitucional, eles estão recusando uma opção constituinte explícita, que retirou o princípio que estava presente na Constituição de 67, ainda que não aplicado. Paradoxalmente, porque imagine, o Estado anterior é um Estado intensamente intervencionista. Me parece que, apesar desse quadro que eu estou pintando aqui,
No Brasil as coisas estão mudando de forma recente, mas intensa. Em alguns aspectos. E paulatina e subreptícia em alguns outros aspectos. A partir da década de 80, basicamente. E acho que a Constituição de 88, a parte dos seus efeitos jurídicos, é um efeito simbólico e importante. Na verdade, a consolidação democrática, a nossa consolidação institucional, tem tido uma importância que está sendo minimizada por questiúnculas sem realmente grande importância, mas que ganham grande espaço na mídia. Por exemplo, corrupção. Quer dizer, a mídia toda hora fala de corrupção. Ainda mais agora o caso do Mensalão. Como se fosse a grande questão do Brasil. O Brasil está ficando um país corrupto. Isso não é verdade. O Brasil é um país, hoje em dia, muito menos corrupto do que já foi. A grande questão é que agora as coisas aparecem. E isso não é ruim, isso é bom. Nós estamos consolidando nossas instituições democráticas de uma forma sem precedentes na história brasileira. O Brasil nunca teve democracia. A democracia se originou agora, recentemente. A democracia e a consolidação jurídica, a Constituição de 88, é coisa aí da década de 80 para cá. Os movimentos, os períodos pretensamente democráticos que nós tivemos anteriores, não foram significativos do ponto de vista institucional. Na realidade, o Brasil está se consolidando. E essa consolidação institucional, ela tem repercussões do ponto de vista da gestão administrativa, mas é uma repercussão lenta, gradual, e que faz aos pouquinhos. Os grandes planos de gestão, como foi da Tavênia, o grande e brilhante ministro Brescia Pereira, que eu admiro muito, eu critico muito ele nos meus livros e discordo muito dele, mas ele é um homem brilhante. Mas o fato é que todos os planos que nós fizemos são planos que não tiveram repercussão prática real. Não tiveram. As grandes mudanças que têm ocorrendo, elas estão morrendo, como o professor falou, de baixo para cima, com exemplos, com mudanças na mentalidade das pessoas, com algumas práticas sociais que induzem a outras práticas sociais, e não porque a gente planejou, não. Plano diretor de reforma para do Estado. Bem intencionado, mas uma retórica que não teve grandes repercussões. O que o Brasil mudou, efetivamente, por causa do plano diretor de reforma para do Estado? Quase nada. Mas isso quer dizer que o Brasil não mudou? Não, o Brasil mudou. Em vários aspectos, do ponto de vista da melhoria da sua gestão. O Brasil tem melhorado em vários pontos, mas não é por conta de uma ideia de subsidiariedade, não é por conta das privatizações ou porque ele repassou determinadas atividades ao setor privado. Mas essa conjuntura, em que nós, em certa medida, já sabemos qual os papéis do Estado nós queremos, e a Constituição já consagra vários papéis do Estado, ainda que nós discordemos da Constituição que nós temos, me parece que é uma excelente Constituição. E ela propõe um Estado que talvez nós tenhamos que continuar querendo, apesar do momento não ser muito propício. Desculpe aqueles que, do ponto de vista econômico, até penso prático, dizem, não, isso não é possível. Eu ignoro isso. Quando me dizem, não, do ponto de vista estatístico, econômico, concreto, real, tal, isso é impossível. Eu digo, tudo bem, mas eu quero. É impossível. Eu acho o seguinte, a gente só vai, eu proponho assim, vamos fazer um pacto. A gente fala da crise do Estado Social depois que a gente tiver um Estado Social. Então vamos atrás, a gente tem o Estado Social, depois a gente deixa de ter crise. Porque, por enquanto, nós não tivemos. Então, a Constituição proclama o Estado Social. Vamos atrás dele. Sendo possível, impossível, não interessa, vamos atrás dele. Mas para isso, já que nós já sabemos o que a gente quer garantir, a questão é como garantir. Quem deve garantir? Atualmente, na mentalidade popular, nas instituições, o responsável para garantir isso tem sido o Judiciário. Nós temos atribuído ao Judiciário o papel de garantidor, fortemente. Num primeiro momento, me parece que isso é interessante. Num segundo momento, hoje em dia, a gente parece que está esgotada essa alternativa. Se a gente continuar apostando só no Judiciário, as coisas não vão dar certo. O Judiciário já chegou a um limite. Então, quem que a gente vai atribuir a garantia? Eu acho que a gente tem que voltar ao Poder Executivo. Temos que voltar ao Poder Executivo. Temos que começar a reestudar o Poder Executivo. Nas monografias de graduação, mestrado, a gente quase não estuda mais o Poder Executivo, a gente só estuda o Poder Judiciário. Controle do mérito administrativo pelo Judiciário. Controle de políticas públicas pelo Judiciário. Controle de decisão do Judiciário. Quantos trabalhos têm sido feitos sobre as competências do Poder Executivo na nossa academia? Pouquíssimos. Eu acho que está aí o momento é agora. A gente tem que repensar como o Poder Executivo vai se organizar, como que ele vai exercer funcionalmente as suas funções, e se as leis que estão aí são adequadas ou não. Eu acho até que são. Acho que o problema do Brasil não é a legislação. Nossa lei de licitações é meio burocrática demais, é meio fechada demais, mas não é uma lei ruim. A nossa lei de concessões e permissões também não é ruim. A nossa lei de processo administrativo é ótima. Nós tivemos algumas leis recentes muito boas, como a lei de saneamento, a lei de gestão de resíduos sólidos, que são leis tecnicamente adequadas. Mas a gente precisa mudar a postura. E tentar, de repente, parar de fazer lei. Talvez a gente falte uma lei.
uma lei talvez importante que a gente não tenha, que é uma nova lei da organização administrativa, para mudar a configuração das personalidades jurídicas e suas competências no Brasil. Isso a gente precisa, porque não dá mais, é até meio vergonhoso a gente imaginar que a única lei realmente geral da nossa história, de organização administrativa no Brasil, é o Decreto-Lei 267. Eu estou para ver um presidente da República que vai revogar de uma vez tudo, que ele já está todo picotado, né? Boa parte ele vale, boa parte não vale. Boa parte ele vale para alguns, não vale para outros. Então, se pensar no assunto fundações públicas, por exemplo, alguns dizem que vale, outros dizem que não vale. Está na hora de revogar e nós temos uma outra lei. Uma lei que vai ser polêmica, que vai ser complicada, mas que talvez nos induza a realmente a gente poder ter uma nova metodologia de gestão e que ainda tem o Estado como protagonista, porque no Brasil ainda tem que ser o Estado protagonista. Não a gente dizer assim, não, vamos deixar que a sociedade civil se resolva, porque isso não vai acontecer. Essa é uma convicção minha, pessoal, mas me parece que não vai acontecer. No Brasil o Estado tem que ser protagonista, por isso o princípio da subsidiariedade é um mito. Nós temos que abandonar essa ideia e assumir, não, o Estado é protagonista, então vamos ver como. Quais são os problemas do Estado? Nós vamos dizer, não, o Estado tem problemas, vamos afastar ele da resolução das questões. Nós vamos pensar, quais são os problemas, então vamos resolver os problemas, efetivamente. Né? Acabando com esses mitos, né, típicos dessa ideia de subsidiariedade e de ideias que, na realidade, são mais oriundas de uma lógica e que às vezes são muito bem feitas. Há algumas ideias que logicamente são perfeitas, mas que na prática não funcionam. Ou que não coadunam efetivamente com a nossa realidade. O princípio da subsidiariedade é um princípio que tem a ver muito fortemente com a cultura norte-americana. Apesar deles não usarem esse termo. Eles não têm o princípio da subsidiariedade lá. Mas eles têm outros elementos de raízes históricas que combinariam muito com essa ideia de subsidiariedade. Até na estrutura federativa. O Brasil, pessoal, convenhamos, não é uma federação. Ele tem esse nome, República Federativa. Mas ele não é. Ele é outra coisa. Você pode dizer, não, mas o Brasil também não é um Estado unitário. Também não é um Estado unitário. Mas ele é outra coisa. E se eu precisasse escolher entre só dois, eu diria, ele é o Estado unitário. Leva o nome de federação, mas ele é o Estado unitário. Porque, na realidade, a divisão de competências não leva em consideração os mesmos critérios que levou ao federalismo norte-americano, e isso me parece óbvio. Nós temos outra cultura. Vamos aceitar a cultura que nós temos e tentar trabalhar com ela, ao invés de recusar essa cultura, buscando paradigmas que não combinam com a gente. Talvez esse tenha sido o grande problema do plano diretor da reforma pelo Estado. E lá o Brest via lá os quangos da Inglaterra. Não é isso aí, vai resolver no Brasil. Mas não tem nada a ver. A gente tem algumas diferenças de perfil entre os brasileiros, eles são um pouquinho diferentes dos ingleses, por exemplo. Aqui em vários lugares do Brasil, em várias administrações públicas na década de 90, aqui em São Paulo principalmente, diga-se de passagem, adotou-se um método de gestão, eu não vou lembrar o nome, mas é tipo assim, dos 5 golpes de karatê do Japão lá. Tinha um método de gestão, 5 golpes de karatê. Sabe, método de gestão que talvez no Japão funcione, mas no Brasil nada passado do que uma retórica, e que não teve nenhum tipo de repercussão do ponto de vista prática. São falsificações da realidade que trabalham modelos que não combinam com o nosso sistema jurídico e nem combinam com a nossa cultura. Qualquer modelo de gestão administrativa que nós adotemos, ou qualquer princípio filosófico que nós adotemos, tem que pensar em duas coisas. Tem que ser compatível com o nosso sistema jurídico e que tem que ser compatível com a nossa cultura. Eu não sou contra a descentralização, eu não sou contra o terceiro setor, mas eu não acho possível a gente imaginar que a descentralização ou o terceiro setor são coisas boas por si. Pode ser como pode não ser. O município é preferível à União na realização de atividades? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós temos que ver no caso concreto. E algumas atividades têm que ser municipais, senão não vão dar certo. Outras atividades não podem ser deixadas para o município, senão não vão dar certo. A gente tem que analisar mais variáveis do que simplesmente adotar princípios a priori, que a gente presume vão responder, a partir dos modelos teóricos, as nossas respostas na realidade. Com isso, eu acho que é possível a gente possibilitar uma participação efetiva, e não subordinada, e não caritativa, e não privada, mas sim efetivamente pública e cidadã na administração pública brasileira. Muito obrigado. Agradecemos a rica exposição das palestrantes, cujas contribuições abrilhantaram o seminário, e fechamos o painel vespertino do primeiro dia de evento, convidando todos também para a palestra noturna com o jurista Gilberto Bercovitch, que terá início a partir das 19h30. Contamos com a presença de todos.
Fazer só uma observação, inicialmente agradecer a presença dos nossos referenciais teóricos aqui de estudo, né? Temos aí vários mestrandos aqui que acompanharam nossas discussões, e para mim é uma honra tê-los aqui e compartilhar desse momento importante. E também acabaram de me avisar que o professor Gilberto teve um problema de saúde, está se dirigindo, espero que não seja nada grave, e na palestra noturna, então, nós teremos uma nova configuração, que já acertamos, para não prejudicar os trabalhos. Espero que esteja tudo bem com ele, vamos ligar agora para saber o que aconteceu, né, que não seja nada grave, e, enfim, não poderemos nesse momento abrir aos debates, porque o professor Emerson, ele tem o voo agora na sequência, então, infelizmente, ele vai ter que sair um pouco rápido para pegar, porque o trânsito de São Paulo também não é fácil, né? Isso dificulta bastante, mas eu adoraria que ele voltasse aqui para a gente abrir esse debate necessário e importante, e agradecer a todos, sobretudo aqui os nossos palestrantes, que essas palestras estão sendo gravadas, estão sendo assistidas em Brasília, e elas comporão um material muito importante da nossa pesquisa que se inicia, enfim, que é só o começo, né, de tudo. Muito obrigada.